irmãs, muito boa tarde, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal de pequenas palestras espíritas. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Hoje nós vamos partir para a questão 239, mas antes de mais nada eu queria pedir a você, para não perder o costume, apertem o like agora, aperta o like, dê esse like generoso aí para o canal. Muito bem, agora aperte aí o inscrever-se, o botão inscrever-se e logo em seguida o inscrito, para continuar recebendo as notificações dos nossos trabalhos que vão ao ar semanalmente, não é mesmo? Na questão das percepções, meus irmãos, na pergunta 237, Kardec perguntou assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E a resposta foi assim: sim. Além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Aí vocês observem que a capa do nosso vídeo anterior é sobre o nosso amigo Albert Einstein, né? Um dos gênios da Terra, além de outros que apareceram por aí, e ele pelo menos foi o primeiro, mais conhecido. Então vamos pensar assim: aquele homem reencarnou na Terra e desenvolveu um trabalho aqui no qual ele gastou 10 anos para desenvolver aquele trabalho, que foi a teoria geral da relatividade. 10 anos ele gastou para aquilo. Então eu pergunto, ele começou aquilo aqui, ele nunca tinha ouvido falar daquilo, nem quando ele estava lá, desencarnado, antes de encarnar? Tudo aquilo que estava desenvolvendo, escrevendo e desenhando até apresentar aquele trabalho científico no ramo da física, que é uma coisa fabulosa até hoje. Eu quero crer assim, muitos outros que virão vão completar, vão acrescentar. Talvez seja até o próprio Einstein volta para acrescentar o que ele já fez. Mas por que ele levou 10 anos, um gênio daquilo? Ele não sabia nada? Não, ele sabia. Mas qual o entrave que ele tinha aqui, que o atrapalhou, que o obscurecia muito toda a percepção dele como espírito? Era o próprio corpo, né? Então por isso que falou assim, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem que vencer. Então mesmo o grande Einstein, dentro de um corpo, ele teve que lutar 10 anos para conseguir transportar o que ele já conhecia muito bem do lado de lá, que é a teoria geral da relatividade. E nossos amigos aí que são bons em físicas, que debruçam sobre o livro de física e vão estudar, né? E vão estudar, que deve ser algo fantástico. Eu só não vou porque eu não sou bom em física. Mas muito bem. Mas dando continuidade então ao nosso estudo hoje, nós vamos para a pergunta 239. Kardec fez assim, perguntou assim: conhecem os espíritos o princípio das coisas? Gente, o princípio das coisas. Então, tudo. Essa pergunta equivale assim, vem cá, que dia que Deus começou a trabalhar e a construir mundos e seres vivos? Mas olhando assim, quem é o primeiro filho de Deus? É algo mais ou menos assim. Quantos bilhões e bilhões de planetas que estão por aí, quantas galáxias que estão espalhadas por esse universo sem fim? E essa pergunta que vai é isso. Conhece os espíritos o princípio das coisas? A resposta foi assim: conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais que os homens, nós homens agora encarnados. Então, observe para vocês verem uma coisa. Há espíritos do lado de lá que sabem muito menos do que nós aqui. E por que a gente diz isso? Olha bem, nos centros espíritas, as pessoas que têm essa evidência mediúnica, muitos falam e atestam para a gente que estão ali, às vezes estudando uma palestra pública, está todo mundo ali, e está vendo aquela casa cheia de espíritos desencarnados e estudando. Entenderam bem? Estão ali estudando. Às vezes tem grandes espíritos orientando, intuindo o pensamento dos estudantes, e tem aqueles que são espíritos
de ordem inferior que desencarnaram aqui sem nada conhecer dessas questões do espiritismo, das relações do espírito com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e tem que vir para cá para aprender. Ele está lá, nem sabe que ele está lá, que já às vezes ele está desencarnado. Então ele vai aprender conosco. Daí a importância, meus irmãos, das religiões, que devem ser muito assim, deve ser uma coisa assim, muito bem assim, respeitada pelos homens que as frequentam, principalmente os líderes delas, né? Porque às vezes quando um líder religioso está ali falando mentiras para as pessoas encarnadas ali, que às vezes o seguem cegamente, da mesma forma ele está falando sem saber para espíritos desencarnados que podem estar ali comungando com aquelas ideias erradas também. Às vezes viveram aqui naquelas ideias erradas, desencarnaram e às vezes voltam para aprender na sua própria igreja de predileção e continuam vendo exageros e mentiras. Pode ser tanto numa igreja, pode ser em qualquer igreja, pode ser num centro espírita. Daí a importância de se levar a sério a questão da religiosidade. Porque quando você está na sua igreja, seja ela qual for, evangélico, protestante, evangélico, né, ou católica, pode ter certeza que ali no seu salão tem muitos espíritos que talvez tinham frequentado até aquela igreja, que estão ouvindo também ali. Se estiverem ouvindo a mesma coisa, tudo bem. É porque querem continuar ouvindo a mesma coisa. Aquele que ouviu durante 50, 100 anos, enquanto aqui estavam. Se quiserem mudar, talvez vão no centro espírita para ver outra realidade das coisas. Você vai ver, então, ontem eu estava ali, hoje eu estou aqui, na minha igreja, na minha denominação religiosa, a reencarnação não existia, era coisa do demônio, e no entanto é uma realidade. Eu estou aqui agora desencarnado, e daqui a um certo tempo vou estar lá de novo. Isso vai ajudar demais. Isso vai sensibilizar o espírito para que ele comece a fazer mudanças no seu íntimo, no seu interior e fixe bem aquilo dentro de si para quando chegar aqui na Terra se comportar, né, como pessoa, como filho de Deus, como Deus quer, humilde, bom, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, reconhecendo-se um ser ainda imperfeito, com um longo caminho pela frente, né? Então foi por isso que o Espírito fala assim, quanto mais elevado for o Espírito e mais puro, ele conhece o princípio das coisas. Então eu gosto de falar logo do primeiro que nós conhecemos e que cultuamos, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Jesus Cristo. Para mim, este conhece todo o princípio das coisas. Não sei se tem alguma coisa ainda para eu conhecer, porque a verdade absoluta pertence a Deus, né? E Jesus Cristo não é Deus, ele é Filho de Deus, igual eu e todos vocês que aí estão. Todos nós somos filhos de Deus. Então já deve conhecer o princípio das coisas, até porque eu já falei no vídeo anterior, ele foi o construtor da Terra. Foi ou não foi? Eu disse isso. E até remeti vocês para ler um livro chamado A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Há 5 bilhões de anos, nosso Senhor Jesus Cristo já estava terminando a Terra. Olha a idade desse ser. Então ele deve conhecer o princípio de todas as coisas, né? Até porque ele sabe o princípio da construção de um planeta, como é que consegue movimentar, aglutinar do fluido cósmico universal e transformando aquilo até virar nessa maravilha que é a Terra que nós estamos aqui hoje e que muitos de nós estamos destruindo. Nós estamos destruindo o meio ambiente, estamos destruindo também através das guerras, das loucuras dos nossos dirigentes, aqueles a quem eu chamo de aprendizes de Satanás, que é para mim isso que eles são, os promotores da guerra, da morte, da desolação, para mim é só isso que eles são. E hão de pagar muito caro por isso, por cada lágrima vertida de uma vítima naquela guerra lá, por exemplo, de Gaza, palestinos e judeus. Quem está promovendo aquilo, aquela matança, cada lágrima daquela de cada criança há de custar para ele alguns milhares de anos de dor e sofrimento. Isso é certo, isso é lei de causa e efeito. Quem fala aí o perdão, Deus perdoa sim, mas resgata, tá bom? Porque quem estraga as coisas de Deus, conserta.
Podemos ter certeza disso. Então é dessa forma. O princípio das coisas, a gente vai conhecendo, vai adquirindo, a partir do ponto da sua evolução. Você vai evoluindo, vai se dedicando, vai estudando, você vai aprender. Se você ficar num ponto só, limitado a numa bolha, certo? De qualquer coisa religiosa, seja espírita, seja católico, seja evangélico, e não partir dali, você não vai conhecer muita coisa não. Tem que ir adiante, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que questionar, tem que abstrair, porque é isso que Deus quer. Na pergunta 240, o Kardec perguntou ao Espírito da Verdade da seguinte forma: a duração, olha bem, a duração, o tempo das coisas, os espíritos a compreendem como nós, assim, os espíritos desencarnados lá, quer saber se eles compreendem a duração, o tempo das coisas, como nós aqui. Quer dizer, nós aqui compreendemos de acordo com o nosso relógio da Terra, né? Nosso cronômetro de 24 horas, dia e noite. Mas ele quer saber se é como nós. O Espírito da Verdade falou assim, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Olha essa resposta aqui. O Espírito da Verdade falou que eles lá não compreendem a duração das coisas como nós aqui. Ou seja, e nós também não compreendemos, nós encarnados. Daí a dificuldade que existe para nós determinar datas ou épocas. Eu acho que isso aí é aquela história dos 7 dias, dos 6 dias Deus construiu a terra e no 7º descansou. Se nem existia ainda a terra com o sol, com tudo, para formar um relógio cronológico de 24 horas, né? Como é que a gente pode dizer que foram 7 dias? Tudo bem, foi 7 dias, tá bom. Mas 7 dias, conforme o tempo de Deus aqui, ó. Não, e daí que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Quanto é um dia de Deus na construção do mundo, na construção de seres que um dia vão habitar o mundo e que começa no reino mineral, vegetal, para terminar no animal, vai lá para o animal e depois chega à condição de homem. Nós vamos falar sobre isso, estamos perto de falar sobre isso. Eu sei que vai dar muita polêmica, mas isso é bom, porque da polêmica, da boa polêmica, da boa exaustão de ideias é que vai surgindo a luz. Por enquanto eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso, peço a vocês que assistam o vídeo, continuem compartilhando, dando likes e tudo, vão ajudar o canal. E peço a Deus que abençoe a todos vocês mais uma vez. Fiquem todos com Deus.